Olá, bem-vindos ao último episódio da convocatória sobre o Mundial de 2018 na Rússia, uma iniciativa Real Fever com apoio Mais Futebol. Temos connosco, como habitualmente e pela última vez, Luís Mateus do Mais Futebol e Luís Cristóvão de Lima Lateral, lá ambos. Agora que está apurado o campeão do mundo e que é o campeão dos últimos 20 anos, com menos posse de bola, menos remates, menos chances criadas, podemos considerar este Mundial como um fim de um ciclo, o ciclo do tiki-taka, da posse de bola, ou poderá ter sido circunstancial? Não, eu, para já não acho que tenha havido um ciclo da posse de bola. E depois não me parece que esta França seja assim tão contrária à ideia de ter bola no jogo. É uma equipa que ao longo da competição foi encontrando sua zona de conforto, partindo de um ponto mais recuado no campo, que era de onde, de certa forma, explorava melhor as suas forças. Também tendo em conta que foi encontrando equipas que potenciavam essa ideia de poder ter mais bola, mas que tinham algumas fragilidades no momento da transição defensiva. Daqui assim há uma espécie de um encontro feliz entre uma equipa que se sente mais confortável a jogar de uma determinada forma com os adversários que foi encontrando pelo caminho. Não vejo que assim que existe essa ideia... A diferença é muito grande para os últimos campeões do mundo todos. Mas não vejo que isso seja sequer uma tendência ou que tenhas um treinador ou uma equipa que assuma um credo que vai exatamente contra a posse de bola. Acho que tem que ver com teres um Mundial e sim que as equipas que se adaptaram melhor ao contexto dos jogos tiveram mais sucesso. E por aí a França acaba por apresentar esses números. Isto parte do princípio que tu, em 2014, não achaste que a posse de bola era o fim da história, tal como agora não achas que a transição rápida, veloz, vertiginosa seja o fim da história. Tiveste ali alguns anos, é verdade, em que, sobretudo, Alemanha e Espanha se montavam muito na posse de bola e continuaram com essa ideia neste Campeonato do Mundo. Não sei até que ponto essa ideia continuará em Espanha, porque Luís Henrique fez algumas mudanças no próprio Barcelona, ou seja, não atirou para o caixote do lixo a posse de bola, ou tiki-taka, como quiser chamar, mas juntou-lhe outros momentos do jogo em que a equipa também podia ser perigosa, os momentos de transição ofensiva, que quase era um pecado para os adeptos do tiki-taka, quando nós escrevíamos que o Barcelona marcou um gol em contra-ataque, parecia que o mundo acabava porque ficavam todos muito ofendidos, como se fosse um pecado, e de facto não era. O Luís Henrique tentou, e acho que conseguiu bem, juntar esses momentos de transição ofensiva à posse de bola, e acho que vai tentar fazer o mesmo com esta Espanha. O lado mau, ou se não, é que se calhar a Espanha precisa também de evoluir, ou está a evoluir num sentido diferente dessa mesma posse de bola. Os jogadores são diferentes, já não há Xavi, já não há Iniesta, ainda há Thiago Alcântara, mas também é outro tipo de jogador, um jogador que usa muito mais o drible, por exemplo, no seu jogo, ainda há Coque, ainda há Gabi. Há aí jogadores que ainda podem ajudar a essa ideia prevalecer mais há algum tempo, mas eu acho que haverá uma mudança natural no estilo de jogo da seleção espanhola. No caso da Alemanha, que é outro exemplo que tínhamos falado, eu acho que a Alemanha chega a este campeonato do mundo com uma ideia ainda atrasada em relação à evolução do seu próprio futebol. Acho que apenas o Bayern Munique, hoje em dia, joga aquele tipo de jogo, e mesmo assim com algumas nuances, também há alguma vertigem na transição, portanto, que não se viu muito neste jogo, e tudo o resto para combater essa supremacia, até agora não conseguiram a nível nacional, mas todo o resto joga numa pressão muito alta, a cair em cima da bola. O Gegenpressing do Klopp foi o primeiro exemplo, mas depois surgiram várias equipas, o Leipzig, o Leverkusen, o próprio Hoffenheim, são equipas que utilizam muito esse sistema de jogo, uma pressão muito alta, recuperar a bola e tentar matar o adversário por aí. Portanto, acho que também na Alemanha vai haver uma evolução. Agora, para o quê? Não sei que mantém o mesmo selecionador, pelo menos até agora. Joaquim Löw foi reconduzido, portanto haverá ali uma certa ambiguidade ou uma certa hibridez no futuro jogo da seleção alemã. Mas essas duas equipas falharam
O Brasil também é uma equipa que também tinha bastante posse de bola. A Argentina foram equipas que não chegaram muito longe neste campeonato do mundo, e por aí fica a ideia de que prevalece a transição Sim. em relação à posse de Embora bola. também nos números da posse de bola, quando estás a analisar um número muito reduzido de jogos, o facto de determinadas equipas terem estado em desvantagem dá-lhes uma posse de bola que se calhar até é exagerada em relação Claro. à sua própria ideia Sim, a para, França para o praticamente jogo. não teve a perder. A França nunca esteve a perder. No caso da Alemanha, ou seja, essas equipas que estão no top da posse de bola, a Alemanha, a Espanha, a Argentina, todas elas andaram atrás de resultados e acabaram por aumentar, se calhar, aquilo que seria uma posse de bola real para esses números mais exagerados. E não creio que seja a posse de bola que perde este campeonato, até porque a Croácia é uma equipa que esteve muitas vezes em posse de bola e chega à final. A Bélgica é outra equipa que também privilegia sobretudo a posse de bola e chega ao terceiro lugar e é uma das sensações Mas são equipas mais do híbridas, campeonato. apesar de ser equipas Sim. mais híbridas. São equipas que se adaptam melhor ao contexto. Eu diria que se poderíamos aqui encontrar uma mensagem subliminar para alguma equipa, aquele exemplo que se calhar pode ser mais colocado em causa, embora injustamente, mas é o caso do Brasil, que é a seleção que chega a este Mundial com um modelo mais trabalhado, ou seja, era a seleção que se confundia com o clube, com uma equipa de clube, chega com o seu modelo mais trabalhado e no dia em que é colocada mais à prova, não consegue ultrapassar esse desafio. Mas também não vês o Brasil mudar, não é? Sim, Está na gênese do Brasil apesar de ter criado muito nesse jogo. Isso, por exemplo, cria uma pressão se calhar até excessiva no Tite, e viu-se naquele dia e nos dias seguintes a forma como houve uma reação quase anti-Tite no Brasil. Anti-Tite é uma boa palavra. A seguir a esse jogo, mas ainda assim eu até acho que essa ideia de trabalhar na seleção com um modelo como se estivesse num clube até é a melhor forma para tu poderes vir a ter sucesso no futuro. Agora, o que o futebol atual nos diz é que obviamente tens que ter um modelo e uma identidade fortes, mas tens que ter alternativas em termos estratégicos para abordar diferentes jogos. E isso os 3 primeiros classificados deste Mundial tiveram, e acho que isso também sai reforçado deste Mundial na Rússia. Ainda antes de falarmos sobre a final, no sábado, o jogo de terceiro e quarto lugar, aconteceu mais ou menos o que estávamos à espera, foi um jogo a sério, pelo menos nos jogadores que jogaram. Mais para a Bélgica, sim. Mais para a Bélgica. Eu acho que a Inglaterra, ao mudar o meio campo, acabou por desaparecer um pouco do jogo, apesar do jogo ter sido competitivo, mas pareceu-me que entre as duas equipas, uma estava claramente ali para jogar e para ganhar. E à procura da melhor classificação de sempre. Sim, também. e também para, eu acho que houve ali uma certa afirmação dos próprios jogadores em querer deixar o campeonato com um resultado positivo e com uma exibição positiva. No caso da Inglaterra, pareceu-me que já não havia força mental para isso, e talvez o jogo não tenha sido tão bom quanto esperado por causa dessa rotação dos ingleses. Sim, mas a Bélgica foi bastante mais forte mesmo. Sim. Não só porque jogou com a equipa praticamente titular, mas desde o início pareceu sempre muito mais forte. Se calhar ainda ao encontro daquilo que tínhamos falado, que a Inglaterra já chegou aqui um pouco em esforço e quando sofre aquela derrota animicamente... Eu acho que não é só animicamente, provavelmente o chegar às meias finais já foi um passo mais largo do que o valor real da perna dos ingleses poderia alcançar. É uma equipa que eu até acho que o próprio Southgate reconhece as fragilidades que a equipa tem e acaba por apostar muito na questão da bola parada para ter uma forma de competir em determinados momentos deste campeonato. Sai com um excelente resultado do Mundial, sai também com uma equipa que ainda tem muito para evoluir, e nós chegámos a discutir essa ideia se vão continuar nesta linha ou não. Eu acho que neste momento não há razão nenhuma para que a Federação Inglesa coloque em causa o trabalho de Southgate e esta linha que ele começou a desenvolver nos últimos anos. E também pode mudar mediante o aparecimento de outros jogadores. Sim, não quer dizer que não possa mudar. Mas tem ali um conjunto de jogadores que já ganhou aqui uma experiência de Mundial importante,
tem esse princípio de identidade de jogo, tem necessidades de mais soluções que novos jogadores poderão trazer, mas sobretudo ultrapassou aqui aquilo que eram alguns dos fantasmas dos ingleses em termos de grandes competições, em termos de vencer uma série de penaltis, e tudo isso creio que dá uma força extra a esta equipa inglesa e, portanto, também, lá está, se em termos de jogo, obviamente uma outra combinação de jogos em termos de calendário poderia ter tornado mais difícil a chegada da Inglaterra a esta fase, e portanto, se em termos de jogo seria a equipa menos convincente dos 4 semifinalistas, chega lá também com coisas para reforçar a sua presença nesse lote. A Bélgica foi talvez a seleção que melhor jogou, ou pelo menos um futebol mais atraente, mais... Eu acho que a Bélgica deixa muitos exemplos de como é que se deve fazer a transição de defesa-ataque neste Campeonato do Mundo. Acho que tem muitos exemplos. Neste jogo teve um que resultou em golo, teve outros vários em que poderia ter sido muito melhor aproveitados. Houve ali um passo um bocadinho mais lento, à espera de colocar melhor a bola para o De Bruyne, que depois não deu em nada. Tens vários momentos ali em que, de facto, a equipa podia ter alcançado um resultado mais dilatado ainda do que conseguiu. Acho que por aí sim, tem algumas dificuldades quando o espaço aperta, quando o espaço é mais apertado, e tem sobretudo atrás, acho que isso não resolveu, apesar de ter conseguido chegar ao terceiro lugar, que é o seu melhor registro da história. Apesar de ter chegado aí, há questões que não resolveu atrás na sua defesa. Eu penso que eu acho que esta Bélgica não foi uma surpresa, mas foi se calhar uma lefada de ar fresco no Campeonato do Mundo. A forma como se organizou, reorganizou, voltou a organizar, a forma como andou entre vários sistemas, a forma como alguns dos seus jogadores também se apresentaram, acho que sim, se calhar foi a equipa que esteve mais próximo de ganhar o troféu fictício de equipa com o melhor futebol jogado. Mas sobretudo pelas transições, acho que teve muitos problemas a nível de futebol de construção, e foi nas transições precisamente que melhor conseguiu explorar todo aquele pensamento rápido do De Bruyne, toda aquela qualidade técnica que ele tem, e também o Hazard, que também acaba por fazer um grande campeonato do mundo e por estar no topo dos melhores jogadores. Para mim foi claramente o Mundial de Modric e de Bruyne. Eu sei que há gente que tem outra opinião, fala-se muito de Mbappé, fala-se de outros jogadores, do próprio Griezmann, que foi um pouco um artista silencioso neste campeonato do mundo, do próprio Hazard também. Para mim foi sobretudo o Mundial deles, sendo que nenhum deles acaba por ganhar o prémio coletivo, o Modric acaba por ganhar o prémio individual. Na final tínhamos falado sobre quem iria ter mais bola. Mais uma vez o resultado acabou por ditar, como quase sempre acontece, acabou por ditar isso. A Croácia com mais bola, uma primeira parte bem conseguida por parte dos croatas, mas um erro e um azar na defensiva a ditar. Acho que os croatas, a mim surpreende-me a entrada dos croatas no jogo pela forma como pressionam alto a equipa francesa e mostram claramente se calhar o lado mais frágil da França. A França teve reais dificuldades naqueles primeiros 10 minutos para lidar com a pressão não só alta, mas também algo física dos croatas. As faltas técnicas ali sim. foram muito evidentes. E o árbitro foi deixando andar. E o árbitro, obviamente, também foram continuando a fazer. Já se tinha percebido que com este árbitro o limite está um pouco para lá daquilo que será o espectável. Mas surpreendeu a mim, e eu acho que também surpreendeu a França, que só para ir, acho que ao minuto 11 é que faz a primeira repetição de bola com um passe mais longo, portanto à procura do Giroud e de alguém que ganhasse uma segunda bola. Procura sair do aperto. Sim, e nesse momento em que está a conseguir sair desse aperto e respirar um pouco, tem um lance-bola parada. Obviamente, autogolo é o que é, mas eu creio que a França constrói todo o lance para dar golo. E há o desvio do Mandzukic, mas está o Pogba, está o Varane na linha da bola. Era ali que o Griezmann queria colocar a bola
era para aqueles jogadores que estavam ali a aparecer na condição. Portanto, eu creio que o lance é todo trabalhado para dar golo. Depois, quem é que dá o último toque, aí assim já se entra um pouquinho no campo do aleatório. Agora, se por exemplo contra a Bélgica, em que a Bélgica também tem uma entrada de algum domínio na posse de bola frente à França, me pareceu sempre que a França esteve confortável. Contra a Croácia, nestes primeiros 10, 15 minutos, eu creio que isso não aconteceu. O golo veio-lhes dar a segurança que lhes estava a escapar ali um pouco entre os dedos. Sim, os golos. A vantagem acaba por dar essa segurança à equipa. O 1-0, depois a Croácia consegue responder e com o 2-1 a equipa francesa estabiliza, e mesmo dentro do próprio plano de jogo dos croatas acabou por sofrer consigo mesmo, ou seja, a Croácia talvez tenha sentido que neste jogo tinha que ser ela a dar o primeiro pontapé na porta, e tentou dar, mas vai para o intervalo a perder, e a partir daí provavelmente a equipa fica fragilizada também na capacidade mental para voltar a dar a volta ao resultado. Sim, pareceu que sofreu muito aquele segundo golo. Sim. Sentiu muito. Mas é o terceiro que os mata, não é? É o terceiro que tu vês que eles vão mesmo lá abaixo. Até porque o quarto é logo a seguir. Mas ainda o segundo golo, o próprio contexto do segundo golo, creio que é pesado para os croatas. Apesar de não haver dúvidas nenhumas de que é penalti, mas a incerteza, e depois, lá está, quando tu não tens da parte da equipa de arbitragem uma explicação sobre a decisão, o comportamento do árbitro, os gestos que ele faz enquanto está a ver o lance, vão gerar reações à equipa, que neste caso acaba por ser vítima da decisão. E aquela hesitação do árbitro, ele está a ver no ecrã, dá um passo para regressar ao campo, ou seja, pensas, já tomou decisão, e volta atrás. Eu acho que isso, para a equipa que está em campo, sem ter a experiência de o viver, mas para a equipa que está em campo, esta hesitação é a morte do artista. Porque tu pensas, independentemente de qual for a decisão, tu pensas assim, o tipo não tem a certeza, e se ele não tem a certeza, se podia não ser penalti, apesar de ter sido. E eu creio que esse momento aí tem provavelmente um peso muito específico, e que provavelmente vai obrigar a que os próprios árbitros tenham alguma formação na forma como se comportam no momento em que vão ver as imagens, para que esses sinais do seu comportamento não tenham depois um impacto negativo, não só na decisão, mas no que acontece depois da decisão. Acho que não é só o penalti, acho que a forma como o penalti surge, a própria jogada do penalti, acho que te mata. Um passo super longo, uma coisa inofensiva ou supostamente inofensiva, em que há um guarda-redes francês que falha o cabeceamento, o Matuidi. Tudo isso, eles pensam que acabou de acontecer, não é? A França chega aqui praticamente sem ler nem escrever, e a imagem com que os croatas, não quer dizer que seja verdade, obviamente que há mérito na forma como tanto as jogadas são do golo, do autogolo, tanto como esta bola, este canto acaba por ser marcado, tem obviamente mérito da seleção francesa, mas a verdade é que são dois momentos do jogo em que supostamente a coisa podia estar muito melhor controlada por parte dos croatas. E tu, depois do esforço enorme que tu fizeste para chegar ao empate, porque foi de facto, notou-se que era um esforço enorme, a equipa a pegar novamente na bola, a tentar recuperar toda a intensidade que teve nos primeiros minutos, a tentar cair em cima da linha francesa, chegas ao golo e ali ficas louco, não é? Porque acabaste por conseguir aquilo que tu achavas que era muito complicado, que era surpreender os franceses, ainda por cima de uma bola parada, não é? E depois levas um segundo gol logo a seguir que te destrói animicamente durante a primeira parte. Eu acho que depois na segunda parte tentas novamente, mas o terceiro gol aí é a morte definitiva do artista, sendo que depois o Lloris ajuda mais um bocadinho, não é? Sim, dá ali assim contribui, dar um bocado de esperança. E tu ficas sempre naquela expectativa, os croatas marcam mais um, e de repente isto muda tudo. Eu acho que aí, se aparecesse logo o terceiro golo, os 80 minutos, eles reconquistavam ali assim uma certa ascendência mental no jogo, que provavelmente depois seria muito difícil para os franceses. Como tinha acontecido com a Inglaterra. Sim. A Croácia também teve ali sim, meio é o gol
que os alimenta. E aqui também podia ter sido. A distância era muito grande já, 4-1 a distância era muito grande, aquela paragem cerebral do Jean Riz acaba por, de vez em quando tem, não é? De vez em quando acontece com o guarda-redes francês, acabou por ajudar um bocadinho os croatas, mas não o suficiente para voltarem a estar de novo dentro do jogo. A França já era campeã do mundo nessa altura. Sim. Para a Croácia é o fim de um ciclo, tem vários jogadores ali, 32, 33, 34 anos. A França daqui a 4 anos pode ter praticamente o mesmo 11 em campo. Sim, a França está quase no início de um ciclo. Certo. Ou seja, aqueles que são os seus jogadores de referência têm muito tempo pela frente ainda em termos de jogo, não chegaram sequer à suposta idade da maturidade. O Griezmann já tinha feito um excelente europeu, confirma agora se calhar num papel diferente, de menor evidência em termos do conjunto. O Pogba, que nós nos entretemos aqui a menorizar o seu papel, creio que a partir da entrada nos jogos eliminares faz a sua melhor grande competição de sempre. Provavelmente também ao viver a sua primeira grande competição sem tantos focos sobre ele. E depois tens a criança Mbappé, que sem dúvida alguma para ele não há pressão, não é? Pelo menos não dá sinais. Não dá sinais. Foi exatamente, não. Podia-se dizer que há uma certa inconsciência da idade, mas a verdade é que ele já soma também épocas ao mais alto nível, e a atitude dele no jogo é esta. Pronto, é um daqueles jogadores para os quais parece não haver jogos difíceis ou responsabilidades demasiado altas, e na verdade é ele já essa figura principal da França, mesmo que não seja ele a decidir nestes 2 jogos finais. É ele essa figura da França, e isso até aliviou bastante o fardo dos outros jogadores do conjunto que acabam por estar se calhar a jogar melhor. Aliviou ao Giroud, que só tinha que estar lá a tocar para o lado. O Giroud é outro caso. O Giroud, eu acho que as opções do Deschamps em relação ao Giroud muito interessantes, e acho que dão uma boa discussão acerca do papel daquele jogador em específico no futebol atual, quando tu tens uma equipa com tantas armas ofensivas como é esta equipa francesa. Lá está, mais uma vez, que são tão fortes a jogar a partir de um ponto mais recuado no terreno de jogo. A opção por teres um ponta de lança, que não é ponta de lança, mas por teres um avançado centro, cujo comportamento é sobretudo defensivo, ou é quase 50-50 em termos defensivos ou ofensivos, é muito interessante e potenciou bastante o sucesso da França neste Mundial. E por isso o Giroud obriga-nos a repensar bastante como é que vamos avaliar o jogador que aparece naquelas áreas. Para mim é um dos grandes candidatos a melhor defesa do campeonato do mundo. Defesa não, médio defensivo. Porque as ações dele são as ações defensivas. Não, mas enquanto que se calhar com a Espanha e com a Alemanha, e a Alemanha erradamente, como se provou neste Mundial, tu estavas à espera, as duas equipas foram tão dominadoras que achavas que o ciclo ia prolongar. Eu ainda não vejo nesta França, apesar de toda a juventude que tem e da capacidade que tem e do exponencial que ainda vai ganhar nos próximos anos, ainda não lhe vejo isso, porque não foi assim tão dominadora neste campeonato do mundo. E isso, de facto, vai depender muito também do que as outras seleções fizerem. Falámos há pouco da Alemanha e da Espanha, acho que serão 2 seleções que será importante ter em conta. A própria Bélgica ainda terá para mais 1 ou 2, 3 anos, 4, vamos esperar que 4 anos para poder ter uma equipa mais consistente, e precisaria de beber também ali alguns elementos, sobretudo na linha defensiva. Vamos ver o que é que a formação belga também entrega a esta seleção. Inglaterra, a quantidade de talento também jovem também existe, também precisaria ali mais no meio campo de jogadores que soubessem fazer uma construção diferente. E depois temos os sul-americanos, agora sem Sampaoli,
Vamos ver o que é que a Argentina, É verdade. vamos ver o que é que a Argentina Faz uma fará. festa. Não é que Faz uma festa como se as opções anteriores tenham sido... o Baús então foi uma opção Sim. brilhante. Não, faço uma festa porque acho que é importante mudar. Acho que o São Paulo esteve não neste havia campeonato do condições para mundo um papel medíocre. E é importante mudar. Agora, também a escolha pode ser pior do que não se sabe. Mas pronto, espero que venha alguém que de facto consiga arrumar um pouco melhor aquele talento, sendo que o talento que já não sai debaixo das pedras como saía aqui há uns anos na Argentina. Isso é importante também ter atenção, porque o futebol argentino está completamente, é uma bagunça, não é? Completamente desorganizado, a corrupção anda à solta por todos os corredores. Não há alguém que pense o futebol de fio a pavio, portanto há ali muito trabalho que falta fazer, e um selecionador poderá resolver eventualmente a solução num campeonato do mundo ou numa Copa América, mas não conseguirá fazer um trabalho muito aprofundado. E depois há o Brasil, que eu continuo a achar que tem potencial para ser muito mais do que foi nesse campeonato do mundo, e tem o treinador certo para levar. Acho que de todas as seleções não europeias era a mais europeia e mais próximo da Europa, e este Mundial volta a aumentar o fosso entre os ganhos ou as conquistas das seleções europeias nos últimos anos em relação às sul-americanas. E as últimas 6 equipas de seleções em competição eram todas europeias. E não só, tu desde o Mundial de 2002 faz as contas, quem é que ganhou? Sim, esse fosso entre as seleções europeias e as seleções sul-americanas tem sido cavado em termos de diferença ao longo destes anos, e isso, creio eu, coloca grandes questões àquilo que se está a fazer no futebol sul-americano. Por exemplo, uma das seleções que tem sido consistente ao longo dentro deste período, o Uruguai, será talvez a federação que teve um trabalho mais pensado ao nível da formação, ao nível de decidir um modelo de jogo para as suas equipas, formar os jogadores dentro desse modelo e tentar depois fazer uma certa evolução dentro do mesmo, dentro dessa identidade que foi criada, e é aquilo que tens neste momento na seleção do Uruguai, em que já estás a ver uma geração mais jovem a aparecer e a ser uma equipa que pode crescer. Vamos dizer assim, mesmo que faltem alguns talentos, e no Uruguai nunca haverá uma grande quantidade de talentos porque a população é curta, mas mesmo que faltem alguns talentos, pode ser sempre uma equipa muito sólida a este nível. O Brasil é assim, uma federação de confusões. A Argentina tem sido pior ainda, e sendo os países com a maior tradição no futebol sul-americano, têm responsabilidade de se conseguirem sentar à mesa e pensar o que é que vão querer em termos de futuro. O Brasil, vamos dizer assim, disfarça um bocadinho esse momento com a escolha do Tite, e tudo aponta para que o Tite se mantenha mais 4 anos à frente da seleção brasileira e poderá realmente ajudar a mudar um bocadinho a forma de se olhar para o jogo a partir da federação, não digo no país, mas a partir da federação e, portanto, na seleção. No caso da Argentina, obviamente São Paulo tinha que sair, mas provavelmente não há grandes razões para festejar, enquanto a própria federação for também a confusão que é. Como na Europa tens vários países que um pouco à vez vão trabalhando bastante estas questões de formação do seu jogo e de criação de talento, que depois permite, nos casos, Espanha e Alemanha são os melhores exemplos, ter as identidades fortes na forma de jogar. Noutros, Inglaterra, França, mesmo Portugal, tu consegues ter talento para adaptar numa ou noutra competição e apareceres como candidato à vitória. Obviamente que isso vai sempre ser um grande problema para as seleções sul-americanas que não trabalhem o seu modelo e que não trabalhem a sua seleção como este processo, não de escolha dos melhores. É mais profundo que o modelo, não é? Isto é uma capacidade de produzir, é mais profundo do que ter um modelo. É a incapacidade a Argentina passou anos e anos a esperar a acreditar que não era preciso fazer nada, porque os jogadores estavam lá, iam surgindo e aparecendo quase do nada. Por isso é que é preciso um modelo, eu acho que é por isso é que é preciso um modelo, quer o Brasil, quer a Argentina. Modelo organizacional. Sim, um número maior ou menor vão ser sempre países criadores de talento futebolístico. Agora, tu não podes olhar para a seleção como
uma escolha momentânea dos melhores jogadores que estejam disponíveis. Porque se tu olhas assim, estás sempre à espera que sejam os jogadores a decidir as situações que existem em termos de desafio. E no caso da Argentina, que foi a que chegou a este Mundial mais baseada nessa ideia, os jogadores é que decidem, tanto que até parecia que eram os jogadores que escolhiam quem é que jogava e tudo. Basta tu encontrares uma equipa minimamente organizada e isso esvai-se. E, portanto, precisam de ter um modelo de jogo, precisam de ter um modelo de organização para aquilo que querem da equipa. Precisam de perceber que, para que os melhores jogadores encontrem situações onde possam realmente ser os melhores, têm que confiar nos técnicos e confiar no trabalho que é feito e confiar na equipa no seu todo para que isso aconteça. Mas acho que é ainda mais profundo que isso. Acho que, eu lembro-me sempre do exemplo alemão e o que a Alemanha fez para depois de 2000 e a forma como tentou escapar à miséria, tentou escapar à parca quantidade de talento que estava a aparecer na sua seleção, depois de algumas conquistas, inclusive. Mas eu acho que uma das coisas, acho que foi uma reorganização total, muito mais profunda do que o modelo de jogo. Acho que teve a ver com montar uma rede de olheiras para detectar os talentos cada vez mais cedo. Formação de treinadores. Formação de treinadores, as licenças UEFA, os cursos UEFA dispararam na Alemanha, até porque os cursos eram muito mais baratos do que a Inglaterra, por comparação, então tiveste uma quantidade enorme de treinadores com curso UEFA que podiam trabalhar, ou tinham as últimas indicações de treino, os últimos métodos de treino para aplicar nos clubes e nas seleções. Tiveste uma obrigatoriedade, um investimento dos clubes a nível de estruturas de academias, tiveram que todos ter a sua própria academia e isso fez disparar o número de jogadores sub-23 na Bundesliga. Ou tiveste várias decisões aí que são estruturais, são mais profundas do que o modelo de jogo. Não estamos a ver. Não estamos a ver isso, mas não estamos a ver porque a Argentina está lá ao cantinho, muito longe, mas acho que faz todo sentido. Acho que tem problemas culturais muito profundos, não é? E daí que há pouco falei da corrupção, é um problema que não está só no futebol, não é? Está em todo lado na Argentina, também está no Brasil, como toda a gente sabe. Quem não sabe vai ver no Netflix. Mas eu acho que o caminho é esse, é reestruturar tudo, porque tu neste momento, era o que eu estava a dizer há pouco, antes tu batias com um pé numa pedra e saía de lá um jogador argentino, há poucos defesas, muitos atacantes, muitos Maradonas sobretudo, muitos novos Messi, novos Maradonas, novos Ortegas, novos Galhardos, o que quiseres. Mas isso já não acontece e vai acontecer cada vez menos, e por isso é que é mais importante que o modelo de jogo é voltar a potenciar o talento, voltar a plantar as sementes, percebes? Para que de facto consigas ter mais talento a ser canalizado depois para os teus clubes e depois para a tua seleção. E aí sim, depois o São Paulo da vida pode chegar ali e escolher de facto os melhores e ser ele a decidir, não é? Que é importante. Voltando só um pouco atrás, só para fechar o tema Croácia. Agora, claro, uma grande desilusão, perderam a final, mas daqui a uns anos esta vai ser lembrada como a melhor seleção croata ou a de... Eu gosto muito da outra. Ou a outra, não é? 98. Gosto muito da outra porque tem jogadores de um talento, acho que por muito que Modric e Rakitic, e são eles que nos fazem pensar nesta Croácia como grande equipa ou equipa de topo. Na altura tu tinhas jogadores famosos, tinhas maior número, sim. E até aqueles, a defesa sempre foi um problema, não era assim, também eram todos para bater, não é? Mas sempre fez parte do modelo de jogo croata também, ter essa dureza na abordagem defensiva. Prozinecki, um jogador fabuloso, Suker, um ponta-lança com açúcar, que muitas vezes ouvimos dizer nas transmissões televisivas. Muitos nomes. Boban, para mim, o melhor número 10 da história do Milan, porque juntava com o Savicevic, que por acaso não é croata, mas o melhor número 10 da história do Milan para mim era Boban e Savicevic juntos, um pouco como era o Xavi Iniesta, não é? Aquela conjugação de dois jogadores, tinham talento, ainda continuam a ter, mas se calhar já não, essa seleção de facto tinha muita qualidade. Nós ficamos sempre presos à geração com a qual tivemos um contacto mais inicial e, obviamente, no nosso caso, a seleção de 98... 10 anos a esta seleção. Não, no nosso caso, nós vamos sempre dizer que a seleção de 98 também tinha uma magia
que a de 2018 não teve. Para quem viveu este momento e o outro ficou nos livros de história, obviamente que o facto de chegar à final vai sempre dar também aqui assim um grande poder a este conjunto pelo sucesso que teve. O lado bom é que para quem o viveu ficou vivido, para quem não viveu pode sempre ir ver ao YouTube os jogos e portanto tanto podemos ver os jogos de 98 como os de 2018 e manter essa conversa em aberto sobre qual é que conjugação de jogadores croatas fariam uma melhor seleção. Acho que isso é mais giro. Falando em termos individuais, estão de acordo com os prémios? Foram atribuídos, melhor guarda-redes? Eu acho que os prémios foram até solomónicos, não é? Porque as quatro seleções semifinalistas, cada uma levou um prémio. No caso do Harry Kane, é um prémio de mérito, porque foi ele realmente que marcou mais golos. No caso do melhor jogador, não vejo grandes dúvidas em escolher o Modric, que acaba por ser o melhor jogador da Croácia. Muitas vezes há a tentação de escolheres um elemento da seleção que vence o campeonato, mas creio que na equipa francesa o coletivo sobrepôs tantas vezes e o jogador decisivo acabou por mudar tantas vezes de papel que era difícil apontares um jogador francês para estar como candidato a melhor do Mundial. Se calhar tu achas que o Mbappé é o jogador que tem mais potencial, certo. Mas se calhar o melhor jogador neste campeonato do mundo se calhar foi o Griezmann. E não é fácil sustentar essa opinião, não é nada fácil. Sim, o Pogba faz certo. Eu acho que nós os três se calhar não concordávamos. Provavelmente não. Continua, desculpa. Sim, não, mas tem a ver com isso. Tu olhas para a equipa que foi campeã do mundo e não há um destaque individual acima dos restantes. No caso da Croácia, o Rakitic também está muito bem, mas o Modric é o jogador que acaba por ser ter mais impacto no futebol dos croatas. Até creio eu que a nível deste último jogo o Modric aguentou mais em termos de jogo do que Rakitic, até um pouco pela diferenciação das suas missões. Penso que é justo que seja entregue a ele, até porque se fôssemos olhar depois para a Bélgica, eu acho que, por exemplo, o Hazard está muito perto do Modric nesta conversa sobre o melhor do Campeonato do Mundo. Mas também acho que o De Bruyne é essencial na equipa da Bélgica e até para mim o De Bruyne entra primeiro no 11 deste Mundial do que o Hazard, pela posição em que está. E por aí creio que se olhares para os três primeiros, o Modric era o líder de uma das equipas, como não havia líder nas outras duas, e aí há a justiça. No caso dos guarda-redes também me parece Lloris fez a sua cara. Difícil, exatamente. Lloris talvez e o Pickford quebrou um bocadinho no final. Pickford quebrou com a Inglaterra nesta ponta final do Mundial e o Lloris creio que esteve na luta até sofrer aquele segundo gol. Assistir para aquele segundo gol. E no caso dos mais jovens, não há dúvidas nenhumas, porque o Mbappé estava também no top 5 dos melhores jogadores do Mundial. Esse acho que é mesmo consensual. Sim. Prémio que a FIFA não atribui, melhor treinador. Quem é que vocês... É sempre difícil não dar ao treinador que vence? Pois, eu, sinceramente, o treinador que me surpreende mais neste Mundial é o Roberto Martínez. Também, provavelmente, porque as minhas expectativas estavam muito baixas em relação ao técnico da seleção belga, mas aquilo que ele faz no jogo contra o Brasil e também no jogo contra a França leva-me a olhar para ele como um técnico que me surpreendeu, ou seja, pelas opções que foi tomando com a sua equipa. De resto, acho que o Deschamps faz uma excelente gestão daquilo que tem em mãos e revela também essa experiência de já ter estado numa prova deste nível e utiliza para ser campeão do mundo. Confesso que no caso do Dalit tenho algumas dificuldades em entender o que é que ali é trabalho do treinador e o que é que o trabalho daquele conjunto de jogadores. O Dalit se calhar tem o seu grande momento na questão de expulsar o Kalinic do plantel, em que a sua autoridade foi testada e ele mostrou que, tomando essa iniciativa, aparentemente conversando com os capitães de equipa antes de o fazer, mas tomou essa iniciativa de afastar o Kalinic e aí ganhou o Mundial dele. E depois o Gareth Southgate provavelmente será o treinador
isto, para olhar aqui para os que chegam mais longe, né? O Gareth Southgate será um treinador que se calhar nos dá mais pistas acerca do que pode ser um treinador do futuro. Não que seja ele, mas que nos dá mais pistas a pensar na forma como ele tenta montar a equipa olhando para os jogadores que tem, tenta aproveitar essa situação de teres vários jogadores que fazem coisas bem feitas nos seus clubes e, portanto, vamos trazê-las para construir a nossa equipa em termos de seleção, e depois pela maneira como ele olha para as outras modalidades também e como percebe o futebol como um jogo coletivo influenciável por muitas realidades. Creio que aí, dos 4 treinadores que chegam às meias finais, é aquele que aponta mais para um modelo de treinador futuro que me agrada. Roberto Martínez. Acho que é o treinador que tem, ou seja, acho que a Bélgica é a seleção que tem mais cunho do seu treinador de todas aquelas que chegam aos momentos decisivos do Campeonato do Mundo. Eu obviamente que não concordei com tudo o que ele fez, mas é muito difícil concordar. E não tenho que concordar nada, que eu tenho que decidir é ele, mas pronto, fica essa nota. Não, é que nós às vezes quando criticamos um treinador ou um jogador, parece que estamos a achar que é o pior jogador do mundo, e não é verdade. Às vezes criticamos decisões que achamos que são piores, dentro do bom. E acho que Roberto Martínez foi... acho que o que ele incutiu na seleção belga e a versatilidade tática que acrescentou a esta seleção belga, acho que é mais do que qualquer um dos outros que chega longe neste Campeonato do Mundo faz. Acho que o Deschamps tem o mérito, sobretudo, de montar as peças todas no sítio certo. Calculo que a peça mais difícil de montar tenha sido a de Giroud. Acho que o Matuidi ia chegar lá mais cedo ou mais tarde. A decisão de tirar Giroud, de meter Giroud e tirar Dembélé, acaba por ser uma decisão mais dele e uma decisão mais de risco dele do que propriamente outra coisa. O Dalic não sei, não faço ideia. Sim, não faço ideia. Nós sobre o Deschamps tinha, curiosamente, talvez no primeiro até episódio, quando falámos sobre os favoritos, o que é que podia ser favorito, o que é que não podia, quando falámos da França, o que dissemos foi, pois a França tem um problema, é que tem ali Deschamps. Sim, mas não. Mas há mérito em não estragar. Sim. Nós tínhamos colocado a França naquele top 4 de principais seleções candidatas ao título. Dentro desse top 4, a França claramente era a equipa que, em termos de modelo e de identidade, tinha mais fragilidades, comparando com Brasil, Espanha e Alemanha. E aí eu creio que o Deschamps assumia, portanto, corporizava essas fragilidades, por não ser um técnico que por si traga algum historial em que tu reconheces as ideias de um estilo de jogo, e porque mesmo dentro do futebol francês é uma figura que está longe de ser unânime e está longe de ser vista como um elemento que represente o trabalho da formação do futebol francês, que continua a ser impressionante. Por todas essas razões, a única forma dele se evidenciar, creio eu, também era pelo lado da gestão no jogo e na gestão na competição. E ele nisso fez exatamente o que tinha a fazer e, portanto, parece-me que... Em relação a Dalic, eu estou no de Luís. Acho que as grandes mudanças táticas que ele fez foi meter e tirar o Brozovic, né? Que é para libertar o Modric ou não. Ou o Kovacic, houve um jogo que também meteu o Kovacic. De resto foi tudo muito linear, não houve assim grandes... não acho que haja ali um cunho muito pessoal naquela equipa. O Southgate tem o mérito de ter trabalhado, ou seja, a equipa que tem mais laboratório de todas elas é a Inglaterra. É a equipa que mais trabalhou as bolas paradas. A França tentou copiar ali qualquer coisinha neste. A França neste último jogo faz aquela linha com 5 elementos. Fui ver as bolas paradas da França no resto do Mundial, e eles de facto nunca tinham feito aquela linha com 5 elementos. Fizeram num jogo, num dos cantos contra a Bélgica, metem 3 elementos num alinhamento parecido, portanto dá a ideia que há um primeiro teste do que fazer, mas não com a inovação que apresentou neste último claramente jogo. As defesas não conseguem para já reagir a aqueles posicionamentos. Acho que é um bocado de caos. Exatamente, a questão é que aquele posicionamento e que depois origina numa explosão um pouco aleatória, coloca muito em causa a discussão zona homem, porque homem ali é praticamente impossível. É impossível, sim. Zona
fragiliza-te muito o facto de tu não teres bem noção de quem é que vai aparecer Para atacar a ou bola. de como é que vai aparecer para atacar a bola. Uhum. No início do Mundial tive uma discussão em relação à forma de ler ou de pensar a questão da defesa das bolas paradas, que eu acho que é um ponto que está muito pouco desenvolvido no estudo do futebol, e eu tendo a achar que que a conversa não tem que ser entre zona e homem, tem que ser entre posicionamento e forma de atacar a bola. E eu acho que esta opção da Inglaterra, que a França também elaborou ontem, vem reforçar essa ideia. Primeiro, acho que há que repensar o posicionamento dos jogadores defensivamente, e segundo, a forma como é que atacam a bola, porque o atacar a bola é essencial para salvar este tipo de situações. Por outro lado, o primeiro gol da França, em que vimos a Croácia outra vez a defender livres laterais numa posição muito recuada dentro da área, acabou por permitir que a França chegasse ao gol, e portanto a Croácia foi um bocadinho traída por essa sua opção. Portanto, eu creio que este Mundial, não tanto pela questão das bolas paradas terem tido muita importância em termos de percentagem de golos marcados, mas sobretudo pelas formas cada vez mais elaboradas como elas são tratadas, lança sobretudo a questão de como é que se vai defender neste momento do jogo. Eu creio que isso é uma discussão que pode ser interessante agora de acompanhar nas próximas A épocas. França mostra sempre disponível para beber de novas culturas, portanto, não só a nível de imigração e de facto de las banlieues, ali nos arredores de Paris, conseguir beber grande parte dos seus jogadores e dos seus adeptos terem copiado os festejos dos islandeses logo no próprio Euro 2016. Agora também está disponível para ir buscar, o que não está errado, para beber de outras influências, para conseguir também percorrer o seu caminho vitorioso. Temos falado sobre alguns médios, Modric, Pogba, etc. Sobre avançados, naturalmente. Temos falado um pouco sobre defesas. Quais foram, para vocês, os melhores defesas deste campeonato? Tem muita riqueza no lado direito. Mounier, Trippier, Versálico e o Pavard. Parece-me são 4 grandes nomes que saem deste campeonato do mundo. Penso que não é bem... Não sei se será para continuar a ser sempre ele joga lateral. como central direito, como central pela direita. Mas pronto, mas a verdade é que sim, no início falávamos que os laterais iam ser substituídos e ele está lá até ao fim. Ele e o Lucas Hernandes lado esquerdo, se calhar aquele que mais se destaca neste campeonato. Porque há pouca escolha no lado esquerdo, ou seja, é difícil encontrar E como o Roberto Carlos, o Roberto Carlos também já se reformou há algum tempo e não houve Marcelo, houve pouco Marcelo neste campeonato do mundo, portanto, por aí sim. Eu acho que o campeonato do mundo do Varane, tendo aí uma ou outra falha, é muito regular, tal como o do Stones. Acho que são 2 campeonatos muito regulares. Depois há os seus companheiros, o Maguire, que tem, sobretudo na parte ofensiva, muito destaque, mas teve-se quase sempre equilibrado. E tens um Titi que tem uma parvoíce logo no início, mas depois acaba por também acalmar e tornar-se um defesa central seguro. Os de croatas, eu não meteria nenhum na minha equipa, mas pronto, acho que o Lovren não faz um mau mundial, apesar de tudo, e o Vida também, dentro do seu jeito, um pouco atamancoado. E o Strinic, coitado. Incrível. A questão é que a Croácia chega à final e obviamente a defesa nós dizemos muito bem da Croácia, e a Croácia deu-nos grandes momentos de futebol, mas pensar que uma equipa com Lovren, Vida e Strinic chega à final do Mundial obriga-nos se calhar a ter alguns pesadelos durante a noite. E acho que, só para acrescentar o nome aos centrais, acho que o Kompany acaba por fazer também um Mundial. Sim, acaba por entrar. A partir do momento em que entra na seleção belga, aquilo estabiliza um pouco mais. Defesas centrais que eu acho que fizeram campeonatos muito interessantes, para além destes que atingiram estas fases mais decisivas, o Yerry Mina e o Tiago Silva no Brasil, mas que acabam por sofrer com a saída das suas equipas antes das meias finais. Mas foram dois jogadores que a nível defensivo realmente também me cativaram, tal como o Godin no caso do Uruguai, mas isso acho que já estamos habituados a isso e foi ainda mais cedo. A questão de não haver um lateral esquerdo que se tenha apresentado a um nível superior
Passa também por a Inglaterra utiliza o Ashley Young, que não é de origem um lateral esquerdo, e mesmo no seu próprio modelo de jogo dos ingleses é um lateral que é muitas vezes mais um extremo. E o Rose, da cada vez que entrou, E o Rose, pronto, não foi uma rosa. A Bélgica nem sequer tem lateral esquerdo, portanto a dinâmica assimétrica dos belgas permitiu que a equipa não tivesse ora um central, ora um médio a aparecer naquele espaço. O Strinic é um dos piores laterais esquerdos do Mundial e chegou à final com a Croácia e portanto acaba por dar ao Lucas Hernandes, que defensivamente em alguns momentos era a principal fragilidade da seleção francesa, mas acaba por dar ao Lucas Hernandes esse lugar de destaque pelo número de jogos realizados, mas numa posição que ficou aqui à procura de uma referência mais forte para brilhar. Já fomos falando sobre as seleções que estão em inícios de ciclo, ou que pelo menos têm idade para daqui a 4 anos apresentar os mesmos 11. Daqui a 4 anos temos um Mundial no Qatar. Essa reação diz muito. Vai ser giro. Vai? Era a minha pergunta. Todos os mundiais são giros. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas e a escolha do Qatar? Já se sabe que é o Qatar há muito tempo, né? Esse Mundial vai trazer aqui dados muito novos para mundiais, que é, primeiro, ele ser disputado a meio de uma temporada. Portanto, não vais aí estar a utilizar o argumento de os jogadores já têm muitos jogos nas pernas. Não, no Mundial de 2022 vão estar todos relativamente frescos, digamos assim. Depois vai ser um Mundial praticamente sem deslocações. Os jogos realizam todos muito próximos uns dos outros. Sim. E portanto também não vai haver conversa nenhuma de viagens ou daquilo. E portanto vai ser um Mundial como nós nunca tivemos. Para quem andar na escola em 2022 vai ser um Mundial muito chato, porque vais apanhar aí uma altura em que vais ter que fazer muitas faltas para acompanhar os jogos todos, sobretudo se forem 48 equipas. Vai alimentar esse mercado como o de inverno, Infantino, transferências. Sim, como o Infantino vai aparentemente vai querer passar já para as 48, portanto vamos ter aqui assim que fazer mais trabalho, a conhecer mais equipas que habitualmente não estão neste nível, eventualmente ter aqui alguns jogos muito desequilibrados ou mais desequilibrados no início da competição. Portanto vai haver mais seleções que só o Luís é que vai poder falar sobre elas. Pronto, mas como o calendário está supostamente proposto, a equipa que for campeã não vai ter que fazer mais jogos, portanto vai haver mais espaço entre os jogos. Portanto, isso até pode ser uma consequência positiva do Mundial a 48 equipas. E vai ser sempre giro, mas antes disso vamos ter Copa América, vamos ter Europeu. A América vai ser já interessante. Pô. Exatamente. Aliás, vamos ter 2 Copas Américas. Até proponho, se os nossos bonecos aguentarem até lá, fazer uma edição especial da Copa América. Portanto, vamos ter muita coisa gira para pensar antes do Mundial do Qatar. Ver aos bonecos argentinos para aí espalhados alguns. Nova revista qualquer. Se aguentem nas pernas. Sim. Obrigado então a ambos e obrigado a todos que nos seguiram ao longo destes episódios. Voltamos talvez para essa Copa América, talvez daqui a 4 anos, quem sabe. Ou talvez antes, nunca se sabe. Obrigado, até lá.